Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos versículos 51 a 56, que diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Nós vivemos tempos em que são marcados pelo ódio ao diferente. Se você pensa diferente de mim, se você é diferente de mim, então eu te odeio. É o que é manifesto todos os dias. É uma característica do nosso tempo. Você é diferente. Se você é de outro grupo que não for o meu, então eu te odeio. E nós vemos esse tipo de pensamento nos discípulos Tiago e João, que falaram para Jesus: Senhor, queres que oremos para que caia fogo do céu sobre esses samaritanos? Eles eram judeus e os samaritanos e judeus eles não se davam, eram povos inimigos, eram povos que não tinham a amizade. Então nós vemos que esse pensamento já na época de Jesus: você é diferente de mim, então você tem que ser exterminado. Mas Jesus os repreende dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Infelizmente, esse ódio ao diferente, esse querer o extermínio do diferente, ele tem contaminado o coração de muitos daqueles que se dizem servos de Jesus. De que espírito nós somos? Do espírito de Jesus ou do espírito da morte e da destruição? Que espírito nós somos? De que espírito nós somos? Daquele que diz: queremos que caia fogo do céu e consuma essas pessoas que são diferentes? Ou do espírito que diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem? De que espírito nós somos? Daquele espírito que diz, bandido bom é bandido morto? Ou do espírito que diz: tenham porventura prazer na morte do ímpio? Jesus ele nos traz a reflexão: vós não sabeis de que espírito vós sois. Os discípulos estavam ali contaminados pelo ódio ao indiferente, pelo ódio ao diferente. Se alguma coisa está nos incomodando, então ore. Se alguém te incomoda pelo fato dela ser diferente, dela te confrontar, porque ela não serve a Jesus Cristo, ore por ela. Não a odeie, não queira o seu mal, mas a evangelize, fale do amor de Jesus para ela. De que espírito nós somos? Do espírito da morte, do ódio, ou do espírito da vida, do Espírito Santo de Deus? Se somos do Espírito Santo de Deus, então nós devemos amar aqueles que são diferentes de nós, amar aqueles que nos incomodam, amar aqueles que nos confrontam e orar por eles. Orar não para que caia fogo do céu e os consuma, mas para que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho e render os seus corações ao Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos sempre isso em mente. Nós pertencemos ao Espírito de paz, ao Espírito de vida. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.